Nós vamos ler novamente o texto que a gente leu hoje, mas a gente vai meter lá em Isaías, capítulo 43, só 3 versículos. O 16, o 18 e o 19. Isaías 43, 16, 18 e 19. Isaías 43, versículo 16, 18 e 19. Leia aqui. Fala assim: Eu sou o Senhor, que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. O 18. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Vocês podem se assentar e ficar aqui embaixo. E antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é que gosta de viajar? Vocês gostam muito de viajar. Não vou perguntar para eles não, porque eu acho que vocês não gostam. Quem é que gosta de viajar? O pastor gosta, ele gosta bastante. Eu também gosto muito de viajar. E há uns 2 anos atrás, o Senhor falou comigo exatamente sobre esse texto quando eu estava viajando. Foi assim, eu estava lá na Amazônia, num barco indo de uma cidade para outra. E aí só tinha água, árvore de um lado e árvore do outro lado. E aí eu ficava quilômetros só assim. Só que naquela época, quando eu fui, eles estavam num período de grande seca. E aí o rio estava assim, bem baixinho em alguns lugares. E aí a gente via um pedaço enorme, assim, só por barro. E aí tinha árvore de um lado, árvore aqui, árvore do outro. Era só isso que dava para ver. Só que conforme o tempo foi passando, eu comecei a ver um mato assim, bem verdinho, diferente. Porque todo mato estava muito calor. Todo mato era bem escuro, parecendo bem gasto. Mas aquele mato que ficava na beira do rio era um mato muito diferente. Era um verde assim mais vivo, claro, como se fosse novo. E eu fiquei muito curiosa com aquilo. E aí eu perguntei para você que estava assim do meu lado. Eu nem conhecia ela, mas eu estava curiosa, cheguei a perguntar. Eu falei assim para ela: por que esse mato na beira do rio é tão diferente? E ela falou assim para mim: isso é um sinal de que o rio vai voltar a encher. E nesse momento o Espírito Santo falou para mim aquele louvor que fala assim: ao cheiro das águas brotará. E aí o Senhor começou a falar com o meu coração sobre isso, que todas as vezes que um novo tempo vai começar, Ele nos dá sinais, ao cheiro das águas. Isso é o que a nossa fé faz. A gente não consegue ver. Tá tudo esquisito, tá tudo estranho, a gente não tem como resolver nada. Mas a nossa fé vai lá e nos dá um sinal de que aquele tempo vai passar. Porque nenhum tempo dura para sempre. Então hoje a gente vai falar sobre os sinais que indicam para nós um novo tempo, o que já foi um novo tempo e o que acontece no meio do tempo. E eu fiquei pensando assim, eu acho que é tempo demais, então eu vou levar um monte de relógio para eu não me perder no tempo. Vocês também não podem se perder, então eu preciso que vocês prestem muita atenção. E para isso eu preciso de outra pergunta respondida. Quem é que sabe ver a hora no relógio? Se eu mostrar os relógios para vocês, vocês conseguem ver as horas? Tem certeza? Então eu vou mostrar para vocês. Que horas são aqui? Eu acho que não. Vou tentar mais um pouquinho. Tenta outra vez. Que horas são aqui? Ela falou que é difícil, pessoal. Quer tentar? Vamos ver as horas. Quem sabe? Quer ver as horas? Tá bom, vamos tentar outra vez. Eu acho que eles não conseguiram. Que tal a gente tentar nesse aqui? Vamos nesse aqui. Que horas são? 8h36. E nesse aqui é mais fácil? É mais fácil, né?
Sabe uma coisa sobre o novo tempo que a gente precisa? Saber discernir o novo tempo. E só quem pode fazer a gente entender como a gente pode saber como a gente se move no novo tempo é o Espírito Santo. Aqui eu tenho 2 tipos de relógio. Então tudo bem que alguns seja mais difícil para vocês, talvez para os irmãos não seja. Mas a gente vai falar hoje sobre algumas coisas que marcam o início da história. Eu vou colocar aqui para vocês. Enquanto o Moacir coloca aqui para mim, eu fiz pra gente também um relógio. Eu sei que foi difícil para vocês verem a hora nesse tipo de relógio aqui, mas não tem problema. Hoje vai ser um pouquinho mais fácil, eu acho. Se eu botasse a hora assim para vocês, talvez vocês não conseguissem entender. Mas hoje, todas as vezes que eu colocar esse ponteiro aqui, só quer dizer uma coisa: esse tempo é o tempo humano. E hoje a gente vai falar sobre o tempo de Deus para as coisas, tá bom? E para falar do tempo de Deus, a gente precisa entender o que a gente leu. O texto fala assim pra gente: não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as coisas antigas. Eu estou fazendo uma coisa nova, será que vocês não veem? Quer dizer que ele deu algum sinal que a gente ainda não percebeu. Talvez como os relógios desse braço que a gente não sabia discernir. Só que olha só, como é que eu não vou olhar para trás se a Bíblia tem um monte de história que aconteceram antes do ano de eu nascer? Já se perguntaram isso? Eu fiquei me perguntando, como é que eu vou saber as coisas sobre Deus se eu não conseguir olhar para trás? E aí eu entendi o que ele queria dizer nesse texto aqui. Quando ele fala assim pra gente, ó, não olha para trás, esse texto é muito parecido com o que está lá no capítulo 44, que ele fala assim, ó. Você pode colocar para mim 46, versículo 9? No 46 ele fala assim: lembrai-vos das coisas passadas, considerem as antigas, para que vocês saibam que eu sou Deus. Então, todas as vezes que o Senhor nos falar assim, não lembra das coisas passadas, depois ele fala assim, lembra das coisas passadas, ele só quer uma coisa: que a gente aprenda a discernir quem Ele é a partir do que Ele já fez. Não é para eu olhar para o passado, para tudo que eu vivi e achar que vai tudo ser do mesmo jeito. É só para eu olhar para o passado e entender que o Deus que se revelou no passado, de alguma maneira, ainda é o Deus que está aqui hoje e que vai estar amanhã e que pode fazer alguma coisa. Isso não quer dizer que Ele vai fazer do mesmo jeito. Mas todas as vezes que ele falar, lembra do passado, é para eu lembrar de quem Deus é. E quando ele falar assim, esquece o passado, é para esquecer o jeito que ele fez no passado, porque agora ele tem algo novo. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o que Isaías está falando aqui, vamos falar sobre uma história, sobre uma história que marca o início de um novo tempo. Espera aí que eu vou com mais coisas aqui. Uma história que marca o início de um novo tempo. Bem, coloca isso aqui dentro. Que história vocês lembram que tem um céu estrelado? Ou vocês não lembram de nenhum? Abraão, muito bom, e foi de primeira essa. Abraão, a história dele mostra pra gente coisas que acontecem quando Deus quer estabelecer um novo tempo. Abraão, por muito tempo, ele carregou promessas do Senhor. E o Senhor falava assim, olha, você vai ser muito grande, você vai ser pai de muitas nações. Só que o que Abraão não tinha para ser o pai de muitas nações? Ninguém sabe. Ele não tinha filhos. O pastor sabia, na próxima vez eu deixo o Senhor responder. Ele não tinha filhos. Fale para mim, como é que alguém vai ser pai sem filhos? Tem como? Não tem. E aí Deus fez essa promessa para ele, só que o tempo estava passando. E ele não parava de olhar para o tempo humano. E aí, o que acontece quando a gente quer muito uma coisa e essa coisa não acontece? A gente fica vendo a hora passar, os dias passarem, as semanas passarem, os meses passarem, os anos. O que acontece com o nosso coração? Fica triste, fica ansioso. Só que, o que você quer falar? Fica com vergonha quando Deus promete uma coisa para nós e não acontece. Às vezes a gente pode ficar com vergonha também. Mas olha só,
Abraão carregava uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. Só que uma das coisas que o Senhor falou no meu coração sobre o início de um novo tempo é que quando Deus faz uma promessa, antes que ela se cumpra, Ele precisa de um sinal da nossa parte, que é a obediência. Por isso, às vezes, o Senhor deixa o tempo passar e passar e passar, e Ele fica esperando para ver se a gente vai permanecer sendo obediente. Foi o que aconteceu com Abraão. Só que antes de o Senhor confirmar a promessa, falando que seria como estrelas do céu ou como areia do mar, o Senhor fez uma aliança. E esse foi o sinal para esse tempo. Quem sabe qual é a aliança que Deus fez com Abraão? Alguns de vocês lembram? Ninguém lembra. Sabe qual é o problema da gente não lembrar as alianças do Senhor? É que a gente não muda de tempo se a gente não discernir o que Ele quer. E o que aconteceu então? Vou explicar para vocês. O Senhor fala assim com Abraão: olha só, eu vou firmar com você uma aliança. Vamos ler na palavra do Senhor? Lá em Gênesis, capítulo 17, dos versículos 9 ao 11. Vamos ler juntos. Gênesis 17, do 9 ao 11. Então disse Deus a Abraão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos desta aliança. Passa para mim. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Pode passar, por favor. Coloca no 23 para mim. No 23 e 24. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e os circuncidou. Passa para mim, por favor. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Então vamos entender isso aqui. O Senhor pediu uma coisa a Abraão. Aquele tempo todo, até os 99 anos, ele foi obediente. Mas agora, aos 99, o Senhor pediu mais uma coisa, mas essa coisa era uma aliança. E ele precisava que isso se cumprisse. Quando a gente lê lá no começo do texto, fala assim: é sua responsabilidade fazer isso. Quando o Senhor pede algo para nós no final de um tempo e Ele quer estabelecer um outro tempo, é nossa responsabilidade. Talvez Abraão pudesse não ter circuncidado ninguém. Ele podia não ter cumprido, era uma escolha dele. Deus falou: é sua responsabilidade. Quando o Senhor nos faz promessas sobre um novo tempo, a gente precisa entender que cumprir os termos para que a promessa se realize é nossa responsabilidade. E tudo aquilo que o Senhor pedir para nós, antes de Ele fazer algo, é nossa responsabilidade. Então eu preciso escolher se eu vou ouvir e fazer o que o Senhor me pediu ou não. E depois que Abraão ele faz o que o Senhor pediu, uma coisa acontece. A promessa dele se cumpre um ano depois. A promessa dele se cumpre, o que ele esperou tanto tempo se cumpre, que é o filho dele. Qual é o nome do filho de Abraão? Isaac. Então, o novo tempo de Abraão só começou depois que ele obedeceu o sinal que ele recebeu do Senhor. Foi uma escolha dele. É a nossa escolha. Quando o Senhor nos fizer uma promessa, a escolha é nossa, se nós vamos obedecer ou não. E o Senhor vai nos dar sinais. Ele vai pedir coisas para nós que talvez sejam difíceis. Deve ter doído pra caramba. Para pra pensar, Abraão tinha 99 anos. Mas ainda assim, apesar da dor do que o Senhor pediu no finalzinho, ele escolheu ir para um novo tempo. E porque ele seguiu para um novo tempo, a promessa dele foi o quê? Cumprida. A promessa do Senhor só pode se cumprir depois que eu cumpro aquilo que Ele me pediu. Obediência. Obediência. Agora vamos lá. Isso marca o ciclo de um novo tempo. A obediência e às vezes um pouquinho mais de dor. Porque para uma coisa começar, a outra tem que ficar para trás. E a história que a gente vai ver agora também é uma história que foi assim. Deixa eu ver, quem sabe de que história se trata. Esse aqui. Coloca esse para mim. O que é isso aqui? Um martelo. Vamos chamar de ferramenta. Qual história vocês lembram? Que foi necessário muitas ferramentas. Muitas. A Arca de Noé. Ela vai estar afiada hoje. A Arca de Noé. A história de
marca para nós a maneira como Deus age quando um tempo está terminando. Vamos lá, quem sabe mais ou menos quanto tempo a arca levou para ser construída? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo está passando. Olha só. Meus relógios estão cronometrando vocês. Você sabe? Ele chutou 121, mas alguém tem um chute aí na igreja. Bem, foi aproximadamente uns 100 anos. Pensa só, gente. Você está lá tranquilo no teu quintal, igual Noé estava. Aí Deus fala assim com você: então, eu preciso que você construa para mim um barco enorme. E você leva mais ou menos 100 anos para construir. E Deus fez uma promessa: não fica preocupado não. Quando você terminar vai chover, mas não existia chuva. E agora, gente? Deus fez uma promessa que parece impossível. O tempo passou pra caramba, já nem tem mais possibilidade. Parece que não tem. Como que a gente fica, gente? Cansada. Às vezes pensando, olhando para trás, meu Deus, já passaram. Imagina Noé construindo uma arca. Mas o que aconteceria se quando deu 50 anos ele parasse de construir? E aí? Será que um novo tempo ia acontecer se ele desistisse no meio do caminho? Não. Talvez ele nem morresse, a vida dele ia continuar, só que a promessa não ia se cumprir. Ou ia se cumprir através de outra pessoa, porque a gente precisa entender isso. Quando Deus tem um plano que é estabelecido na eternidade, se eu não quero participar, ele levanta outros. Agora, se for o plano de Deus na minha vida, também se eu parar na metade, ele não cumpre, mas não é porque ele desistiu, é porque eu desisti. Então, um novo tempo nunca começa quando eu desisto no meio do caminho. Ainda que leve 100 anos para isso acontecer. Foi o que aconteceu com Noé. O tempo estava passando, ele estava lá, juntando madeira, pegando as ferramentas, construindo. Só que até que veio o dia que ele terminou. E porque ele não desistiu e ele terminou, o que aconteceu? Choveu. A promessa se cumpriu. Só que vamos entender uma coisa. Gente, o que aconteceu com a arca depois que a água secou? Vocês sabem? Ficou no Monte Ararat, né? Então, olha só. Quando um tempo vai terminar, tem coisas que a gente deixa para trás, ainda que tenha levado muito tempo para a gente construir. Acho que eu ficaria talvez um pouco frustrada de ter levado 100 anos para construir uma arca e depois ela só ser usada 40 dias, mais uns 5 meses, que a água tinha que baixar e eu deixar ela para trás. Já pensaram nisso? Noé teve que deixar a arca para trás. Isso marcava para ele o final de um tempo. Deixar para trás as coisas que o Senhor já nos falou, que não são mais para estarem na nossa vida, marca o final de um tempo. E se Noé quisesse construir a nova casa dele na arca? Como é que seria isso? Sei lá, seria estranho. Mas ele deixou para trás. Todas as vezes que um tempo vai terminar, tem coisas que vão ter sido muito custosas para nós. E o Senhor vai nos dizer para deixar para trás. Ainda que sejam coisas boas que a gente construiu, coisas úteis, a gente vai ter que deixar para trás. E aí ele deixou para trás. E porque ele deixou para trás, o Senhor também deu a ele um sinal. Qual foi o sinal da aliança que Deus fez com Noé depois que ele deixou tudo para trás? É arco-íris, mas a Bíblia fala que é arco da aliança. Um arco-íris. O arco da aliança, ou arco-íris, marcava um novo tempo. Esse novo tempo representava que Deus nunca mais destruiria a terra desse jeito. Mas também marcava um novo tempo na vida de Noé. Um novo entendimento, um novo céu. Gente, já parou para pensar que talvez hoje a terra esteja tão ruim quanto estava lá no tempo de Noé? E que hoje a única coisa que faz com que o Senhor não nos destrua é a misericórdia e o fato de que Ele se mostrou fiel. Quando em todas as vezes que a gente vê o arco-íris, Ele se revela fiel e Ele fala assim: eu sou fiel, eu vou cumprir a minha promessa, a minha aliança. Todas as vezes que o Senhor for começar um ciclo novo, Ele vai nos dizer para deixar coisas para trás. E Ele vai deixar marcas em nós, marcas visíveis para que a gente lembre que Ele é fiel. Só que olha só, Isaías ele não está falando nem sobre o início e nem sobre o final.
Isaías está falando sobre o meio do caminho. Não é quando Deus fez a promessa, não é quando Deus cumpriu a promessa, é sobre o que acontece no meio. E no meio do caminho, ele faz a gente tentar lembrar. Que história é essa daqui? De Moisés, é a história de Moisés. Mas qual parte da história de Moisés é essa? Que Moisés abre o mar, né? Quando Isaías escreve assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, ele está falando assim para o povo: olha, o milagre que Deus fez quando ele abriu o mar e ele colocou um caminho no meio do mar foi enorme. E eu sei que vocês se lembram muito disso, mas está na hora de esquecer. Agora o que eu vou fazer é colocar um caminho no deserto. E eu vou colocar rios em lugares secos. O que faz mais sentido para vocês? Andar onde não tem água ou andar onde tem água? O que vocês acham? Você acha que andar onde tem água é mais fácil? Então, no meio do mar faz muito mais sentido para vocês. Faz? Não tem problema. Sabe por quê? Todas as vezes que a gente olha o caminho com a perspectiva humana, a gente chega nos extremos. Ou tem excesso de água, ou não tem água nenhuma. Isso é o que acontece no meio. Eu estou lá, Deus me fez uma promessa, a promessa vai se cumprir um dia, mas eu chego num momento em que eu estou cansada. Aí eu posso estar ou cansada e achar, meu Deus, Deus não fez nada, ou eu posso ainda estar firme achando, não, ainda tem muita coisa para Deus fazer. Isso é o que ele quer falar quando ele fala sobre as águas e sobre o deserto. Aí Deus vai e fala assim, então tá bom, eu tinha um monte de água e eu abri as águas. Agora o que eu vou fazer é num lugar deserto abrir um caminho. Andar no deserto talvez seja um pouco mais fácil. Mas quando Deus fala sobre abrir um caminho, não é qualquer caminho que ele está falando. Aí a gente tem que voltar lá atrás no livro de Isaías para a gente entender que caminho é esse. Coloca para mim, por favor, em Isaías, capítulo 35, do 5 ao 8. Isaías 35, do 5 ao 8. Que caminho é esse que ele está falando que ele vai abrir num deserto? Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude e a terra sedenta mananciais de água. O caminho, a cana e o junco florescerão onde antes viviam os chacais no deserto. Faz o mesmo. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Quando Isaías está falando que Deus vai abrir um caminho no deserto, ele estava falando de Jesus lá na frente. Um caminho que seria chamado caminho de santidade. Quando a gente está no meio do processo, a gente só pode escolher duas formas de caminhar. Ou eu caminho o caminho perspectiva, ou eu caminho o caminho que Jesus estabeleceu. E o caminho que Jesus estabeleceu é um caminho de santidade. As coisas não vão ser do meu jeito. Eu não vou poder fazer tudo o que eu quero. E as coisas vão ter que acontecer como Ele quer. Um caminho de santidade. Mas nesse caminho que Ele vai acontecer no meio do deserto, é um caminho que cegos serão curados, que surdos voltarão a ouvir. Um caminho de renovo. E quando Ele fala de água, Ele está falando do texto que está lá em Isaías, capítulo 44, verso 3. Coloca para mim, por favor. Ele está falando da água que sacia a sede. E essa água é o Espírito Santo. A única pessoa que pode saciar a minha sede. Olha só o que ele fala. Pois eu derramarei água para matar a sua sede e regar seus campos secos. Derramarei o meu Espírito sobre os seus descendentes e a minha bênção sobre as futuras gerações. Quando ele fala sobre abrir um caminho no deserto, ele está falando sobre abrir um caminho que é estabelecido por Deus para eu andar em obediência, para que a água do Espírito seja como um rio no ermo. E um ermo é um lugar de solidão. O ermo é um lugar de estar sozinho. Mas aí ele derrama a água, que é o Espírito Santo, e eu passo a caminhar com alguém
que pode saciar a minha sede. A única pessoa que pode ajudar a gente quando a gente está no meio do caminho a caminhar sem desistir é o Espírito Santo. Então, quando o Senhor está falando assim, olha, esqueça o milagre do mar, Ele está falando que Ele quer estabelecer um reino, o reino de Jesus. Um reino em que as coisas talvez não sejam como eu quero, mas que com certeza as coisas vão acontecer do melhor jeito para que Deus seja glorificado. Por isso que é um reino de santidade, um reino de glória, um reino em que Deus é exaltado. E às vezes, nesse meio do caminho, pode ser que a gente esteja igual a Ezequiel, naquela visão que ele teve do vale de ossos secos. Vai estar tudo sem esperança. Vai estar assim, ó. Deus fez a promessa, eu já vi um monte de coisas que Deus fez, mas o sentimento no meu coração é como se tudo já tivesse morrido, como se nada mais fosse acontecer, como se Deus talvez não falasse. Só que lá no vale, quando o Senhor ele fala assim para Ezequiel, olha, será que esse vale pode voltar para a vida? Ele pergunta, aí Ezequiel fala assim, Senhor, só o Senhor que sabe, eu não sei. Acontece isso no nosso processo, no nosso caminho. Às vezes o Senhor já falou, mas quando eu vou falar com eles, eu vou falar assim, Senhor, eu já não sei. Eu estou sem esperança. E aí o Senhor fala assim, profetiza sobre esses ossos. E no momento em que ele começa a profetizar, ele ouve um sinal, ele ouve o som. E depois que ele ouve o som, aí ele começa a ver. Mas primeiro ele precisou profetizar. Então, no meio do caminho, tem momentos em que nós vamos profetizar. E não é porque todos nós temos o ministério de profeta, não. É porque a palavra do Senhor se cumpre, ela é fiel. Então, se no nome profetizar que aquilo que Ele disse vai acontecer, eu estou me lembrando de que o Senhor é fiel e que Ele vai fazer tudo o que Ele cumpriu. É isso que a gente precisa para que um novo tempo seja estabelecido. Em alguns momentos a gente vai ter que olhar, ainda que estejamos sem esperança, a gente vai ter que escolher fazer como Ezequiel escolheu. Senhor, eu não sei se isso vai acontecer, mas o Senhor pode. E ele vai falar assim, a responsabilidade não é mais minha, agora é sua. Profetiza sobre esse vale. Um novo tempo sempre vai começar, gente. Seja bom para nós ou não, o tempo vai permanecer passando. Só que se eu vou viver ou não o que o Senhor falou que eu viveria, depende se eu tenho a capacidade de discernir os sinais que o Senhor está me dando, de discernir as coisas que Ele está me pedindo e me posicionar para andar em um caminho de santidade. Não adianta eu querer viver coisas novas com o Senhor se eu nem quero viver como Ele estabeleceu que eu deveria viver. Foi como Noé escolheu. Noé teve que escolher. Ainda que tivessem passado 100 anos, ele teve que escolher acreditar. Abraão teve que fazer a mesma coisa, escolher acreditar. E Ezequiel teve que fazer a mesma coisa, escolher acreditar que se ele se movesse como Deus tinha falado, as coisas iam acontecer. Um novo tempo só vai se estabelecer assim. O ano pode passar, pode mudar os meses, as semanas, e se eu não escolher acreditar que o Senhor é fiel, e que o que Ele falou para mim, e que as maneiras que Ele já se apresentou para mim, ainda é como Ele é, eu nunca vou viver as coisas grandiosas que o Senhor tem. Então que a gente se lembre disso. Um novo tempo só começa quando eu me posiciono como Deus quer. Tá bom? Assim, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.